Fala aí, habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar de um assunto que está nas redes aí, todo mundo falando disso, na televisão e tudo, por conta do falecimento do Silvio Santos. Muitos vídeos acabaram circulando, inclusive um deles, muito famoso, ele falando a respeito da família dele, da família Bravanel, que é muito conhecida no meio judaico, tem tudo a ver com sobrevivência, tem tudo a ver com desbravamento, e é por isso que eu vim aqui mostrar esse ponto de vista para vocês, ok? É depois da vinhetinha, é rapidão. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho de notificação, que isso ajuda demais o algoritmo a perceber a nossa relevância aqui na plataforma e assim motiva a gente a trazer mais conteúdos bacanas para vocês, certo? Também vou falar aqui do nosso site akavenaives.com, onde você encontra nossas facas e nossos produtos em couro. Temos também uma parceria muito legal com a marca Sobrevivencialismo Raiz, onde você encontra fogareiros movidos a álcool e outros produtos para acampamentos muito bacanas, que a gente usa bastante aqui no nosso dia a dia. Usa o cupom MUNDAKV que você tem um descontão lá. Massa demais. Também não poderia deixar de falar do nosso grande apoiador do canal, que é o Wolf Attack, na área do sobrevivencialismo, da preparação. Tá aqui minha inseparável mochila Greyman, como todo mundo aí já sabe. Termino de gravar, já volta pro carro, porque isso aqui é minha mochila de evasão, me acompanha todos os dias. Esse vídeo é um oferecimento da marca Wolf Attack, uma marca masculina que desenvolve equipamentos robustos, resistentes e funcionais. Utilize o cupom MUNDOAKV para ganhar 5% de desconto e com isso você também estará ajudando o canal. Acesse o site wolfattack.com.br. Valeu! Bom, Silvio Santos se foi. Quer você goste ou não, o cara é um monstro da comunicação, sempre foi, desde o começo da carreira dele. Gerou milhares de empregos, direto e indiretamente. Foi um cara controverso, mas como toda grande celebridade, como todo empreendedor que chega onde ele chegou, muita gente vai apontar os defeitos dele agora, depois que ele faleceu, o que é comum, porque o ser humano é fascinado com esse tema, né, de falecimento e tal. Assim como muita gente também vai idolatrar, que é o que acontece bastante no pós-mortem, né, como tudo aquilo que a gente já conhece. Porém, esse foi um cara que não passou batido nessa vida. Nascido como Cenoura Abravanel, um judeu sefaradita, e eu tenho bastante identificação com isso, por conta de parte das minhas origens, que também são sefaraditas. Então eu vou começar aqui explicando para vocês o que é sefaradita, qual a diferença entre sefarad e askenazita, né, o sefarad e ashkenazim, que são essas duas linhas do judaísmo. Já começo dizendo aqui que a sobrevivência do povo judeu se deu justamente pelo fato dele sempre proteger a Torá, a palavra de Deus, e também as mitzvot, que são os mandamentos, que são poucos, tá? São só 613, que é praticamente uma constituição ambulante. Isso demonstra um pouco da base da imortalidade judaica, né? A alma judaica. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você já conhece as regras, você já sabe como funcionam as coisas perante o Eterno, e é por essas e outras que muita gente prospera. Bom, a diferença entre Sefarad e Askenazi se dá principalmente por questão geográfica. Sefarad é uma palavra do hebraico antigo para designar Espanha, isso desde os tempos bíblicos. Vemos isso no livro de Obadias, por exemplo, onde está escrito assim, abre aspas, e o exílio de Jerusalém, que está em Sefarad, herdará as cidades da Terra do Sul, fecha aspas. Assim, o povo judeu vivia desde tempos imemoriais na Espanha e na Península Ibérica, bem como seus descendentes, que ficaram conhecidos como sefaraditas. Tem gente que fala sefardita, eu vou falar sefaradita que para mim é mais fácil. Desde sempre eu uso o termo sefaradita. Já os askenazis, ou ashkenaz, ou askenazitas, são as comunidades judaicas do leste europeu e da Europa Central, que se formaram ali no Sacro Império Romano-Germânico por volta do primeiro milênio depois de Cristo. O termo judaico ashkenazi vem de uma palavra do hebraico antigo que quer dizer Alemanha. Os askenazitas migraram do Oriente Médio para a Itália e depois para o leste europeu, onde a sua população aumentou muito no século XIII. E tem uma curiosidade aí. No começo dos anos 2000, os cientistas analisaram o DNA de 11 mil mulheres askenazitas que vivem em 67 países diferentes. E descobriram que todos os judeus da Europa seriam descendentes de apenas 4 mulheres, que teriam vivido no Oriente Médio por volta de 1000 anos atrás. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, existiam 9 milhões de judeus askenazitas. Cerca de 6 milhões desses foram exterminados pelos nazistas. Os pesquisadores afirmam que há atualmente 8 milhões e meio de judeus de origem askenazita em todo o mundo. Destes, 3,5 milhões, ou seja, 40% mais ou menos, são descendentes dessas 4 mães judias identificadas. Bom, e os sefaraditas, de onde originou a família do Silvio Santos, os Abravanel? A família Abravanel, também escrita Abrabanel, Avravanel ou Barbanel, significa literalmente um pai sacerdote de Deus. O Ab
quer dizer pai, Rabban de sacerdote e El de Deus. Então, Abravanel e, por fim, Abravanel. E assim, é uma das famílias mais notórias dentro do judaísmo. Vivendo na Península Ibérica, na Espanha, durante a Idade Média, seus membros associam diretamente a sua origem ao rei Davi. E existem historiadores em Israel que defendem isso, inclusive o próprio pai do Benjamin Netanyahu, do primeiro-ministro israelense. Membros dessa família viveram em Sevilha, Córdoba, Castela e Leão, Catalunha, até por fim se mudarem para Lisboa. Um dos seus representantes foi Dom Yehudá Abravanel. Ele foi o tesoureiro da coroa do rei Sancho IV dos anos 1284 até 1295 e também de Fernando IV, que sucedeu o Sancho, de 1295 até 1312. Em 1310, ele e outros judeus da época emprestaram dinheiro à coroa de Castela para financiar um negócio que ficou conhecido como o Cerco de Algeciras, algo muito importante historicamente para a Espanha e para a defesa da coroa daquela época. Dom Yehudá Abravanel e sua família mais tarde fugiram para Lisboa, onde ocuparam importantes postos governamentais. Ele era o pai de Dom Isaac Abravanel, Dom Isaac Ben Yehudá Abravanel, que é a figura histórica que o Silvio Santos menciona nesse vídeo que circulou aí dizendo que um ancestral dele se recusou a permanecer na Espanha enquanto seu povo era expulso por serem judeus. O homem que me deu origem consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. Essa é a passagem histórica que a rainha Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão assinaram em 31 de março de 1492 um decreto chamado Decreto de Alhambra, também conhecido como o Édito da Expulsão, que obrigava judeus a permanecerem em suas terras, em seus domínios, por 4 meses, para então se converterem ao catolicismo ou saírem para o exílio. Sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. E quem saiu, saiu. Quem se negou, enfrentou a Inquisição, a fogueira e tudo que a gente conhece. Pois é, amiguinhos, o sobrevivencialismo corre em nossas veias ancestrais. Outra coisa que você precisa saber é que os primeiros judeus da América também eram sefaraditas. Não foi por acaso que Cristóvão Colombo partiu no mesmo dia que os judeus foram expulsos da Espanha. Coincidência, né? De fato, embora haja muita especulação sobre o nome e a própria origem do Cristóvão Colombo, está claro, historicamente, que a sua viagem foi financiada por judeus, desesperados para encontrarem um lugar onde pudessem viver livremente e em paz. Nos séculos seguintes, tanto o Caribe quanto a América Latina e a América do Norte também foram colonizadas por sefaraditas. Em Portugal, então, surgiram os marranos, que significa literalmente porcos, ou criptojudeus. Nós chamamos de Bnei Anusim, que é a designação correta para quem teve uma conversão forçada ao cristianismo ou ao islã. Esses adjetivos também foram usados pelo pessoal que ficou em Portugal e teve que mudar seus nomes para nomes cristãos, e os que continuaram lá tiveram uma vida nada fácil, porque eram perseguidos, eram discriminados no dia a dia. Isso aí é histórico, mesmo fazendo parte da sociedade portuguesa ou espanhola, que era um reino praticamente unificado nessa época. E os que recusaram tudo isso tiveram que fugir de navio de Portugal. Começaram a procurar terras distantes, capitaneados por um famoso conselheiro do rei português, chamado Pedro Álvares Gouveia, que acabou trocando esse último nome por Cabral após a morte do pai. E tem uma corrente histórica que defende que Gouveia era o sobrenome da sua mãe judia. Você já deve ter percebido que era o Pedro Álvares Cabral. Essas informações valem ou não valem um grande like aí? Porque eu duvido que algum canal tenha mostrado isso daqui. Bom, já vou aproveitar para dar uma dica de ouro aqui, que talvez vá mudar a sua percepção de mundo e, quem sabe, a percepção até a sua própria origem. Porque assim, nós brasileiros somos ensinados a não procurar as nossas origens. Isso faz parte de um grande achatamento do sistema, e para que a maioria das pessoas, não sabendo as suas origens, não vão saber a importância que tiveram seus antepassados, e assim não se inspirem para serem melhores do que esses caras que nos governam. Então, assim, a grande dica que eu dou aqui é um documentário que tem aqui no YouTube chamado A Estrela Oculta do Sertão, que é baseado em cima da obra da historiadora Anita Novinsky. É um documentário comprido, porém sensacional, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O trabalho da Anita, que faleceu em 2021, infelizmente, estava bem velhinha, faleceu, deixou esse legado maravilhoso, que é a obra dela pesquisando os judeus marranos,
os convertidos à força, os Bnei Anusim. Então, assim, se você tem sobrenomes aí na sua família como Oliveira, Machado, Caldeira, Cardoso, Almeida, Cordeiro, Martins, Barros, Gomes, Carvalho, Pinto, Fonseca, dentre tantos outros, é bem possível que você tenha ascendência judaica e talvez nem saiba. Assista esse documentário. Eu vou deixar mais alguma coisa da Anita Novinsky aqui embaixo também, porque eu gosto demais da obra dela, que ali existem informações valiosíssimas, certo? Bom, continuando. E as perseguições continuaram, inclusive aqui no Brasil. Em 1654, 154 anos depois do descobrimento do Brasil, 23 judeus de origem portuguesa, fugindo da Inquisição da cidade de Recife, chegaram a um porto chamado Nova Amsterdã e ali ajudaram a fundar um lugar que conhecemos atualmente como Nova York. Aliás, vale uma menção para a Sinagoga do Recife, que é linda. Eu nunca fui lá, mas eu sei que é muito bonita porque eu sempre vi aí em documentários, em fotos. Tenho muita vontade de visitar um dia. Então, voltando aqui à família Abravanel. Após passarem pela Itália, após a expulsão da Espanha e de Portugal, se estabeleceram em Tessalônica, que era uma cidade portuária da Grécia, ali no Mar Egeu. E para quem lê a Bíblia aí, Tessalônica é um nome comum, né? Tessalonicenses. Quando Paulo escreve as igrejas, ele escreve a igreja de Tessalônica também, que é justamente essa comunidade aí, onde esses judeus estavam bem posterior à época de Paulo. Mas existia ali uma grande comunidade judaica. Porque ali, como era um porto, era um entreposto de mercadorias, e os judeus são muito bons em negociação. Então, tinha todas as características para se formar uma grande comunidade judaica. Tessalônica tem essa associação aí, né, com tessalonicenses na Bíblia. E após outras perseguições que aconteceram na Grécia, inclusive, logo que começa a levantar esse antissemitismo aí, que viria a dar na famigerada Segunda Guerra Mundial, novamente os judeus de Tessalônica se espalham pelo mundo. Uma dessas famílias, em 1924, a família do seu Alberto e da dona Rebeca Abravanel, acabam vindo para o Brasil. Eles são os pais do senhor Abravanel, o Silvio Santos. O importante de Dom Isaac Abravanel, né, o Dom Isaac Ben Yehuda Abravanel, é justamente o fato deles terem sido investidores financeiros de uma época de desbravamento. Esses caras financiaram embarcações, vestimentas, alimentação de longa duração, porque você vê, indo para o caminho das Índias, acabaram descobrindo a América. O que eles faziam nas Índias, como a gente bem aprendeu aí na escola? Eles compravam especiarias, pimenta, sal, um monte de outras coisas, cominho, para fazer com que as carnes, com que as conservas de alimentos durassem o tempo necessário para atravessarem os oceanos. Então, a alimentação já era pensada para não estragar nessa época. Além de armas, né, pólvora já havia sido inventada e já era usada, espadas também, instrumentos de navegação e mais uma série de conhecimentos e equipamentos para que fosse descoberto o Novo Mundo, as Américas, por exemplo. É bem verdade que outros povos já haviam passado e desembarcado nessas terras aqui. Existem teorias que dizem que os vikings, os fenícios, e até reza a lenda que a Pedra do Ingá, na Paraíba, teria inscrições semelhantes à escrita da época do rei Salomão, portanto há 3.000 anos atrás. Dentro da cultura judaica medieval já se conheciam essas histórias, que eram tidas como lendas, e que antepassados da época de Salomão já haviam visitado essas terras longínquas que a gente conhece hoje como continente americano. E também o Isaac Ben Yehuda, o Isaac Abravanel, era um grande comentarista da Torá. Então, além do cara ser um baita empreendedor, emprestava dinheiro, era um comentarista da Torá, o que é muito honroso dentro do mundo judaico, e o cara tinha diversas qualidades e defeitos também que a biografia dele conta. Porém, a resiliência de pessoas como os Abravanel, dentre tantos outros, que muitas vezes precisando fugir, sobreviver e guardar o seu legado, a sua família, muitas vezes sentindo as mudanças de marés, acabaram ajudando a humanidade, descobrindo novas terras e, de certa forma, fundando até novas nações. Eu aqui acredito também que nós estamos em mais uma dessas mudanças de marés. Talvez a última da história humana. Explico. Eu tenho ascendência judaica, já convivi bastante dentro da comunidade, e mesmo sendo messiânico, que é aquele que acredita que Jesus é o Messias prometido de Israel, venho percebendo há cerca aí de uns 20 anos, mais ou menos, o surgimento de um forte antissemitismo. Eu sei a origem dessas coisas, a gente sabe, ninguém aqui é bobo, mas agora é bem perceptível que esses movimentos estão inclusive dentro das universidades, principalmente nas universidades americanas, que são vetores de tendências para o mundo inteiro. Não são em todas, é claro, mas é um movimento forte, é um movimento financiado. Existem os caras do cheque por trás dessa brincadeira aí, não é à toa. Isso é mais uma coisa pra gente abrir os olhos de que estamos em tempos proféticos. Não é brincadeira de criança. A nação judaica passou por períodos terríveis. Tem uma palavra que até me perguntaram certo dia o que quer dizer pogrom. É muito usada quando se fala da opressão que os judeus sempre viveram. Pogrom é uma palavra russa que significa causar estrago, tipo destruir violentamente. Historicamente, esse termo refere-se aos violentos ataques da população em geral contra os judeus, tanto no Império Russo
como na Alemanha e em outros países. E a gente já começa a perceber aí umas novas raízes de pogroms surgindo no mundo. Em outros vídeos já expliquei superficialmente por que me tornei sobrevivencialista. Foi no Krav Maga, que é uma arte de defesa pessoal israelense, e também estudando comportamento de massa e, claro, geopolítica. Mas dessa vez, no tempo em que nós estamos, imagine o seguinte cenário: a ascensão de uma nova geração com uma inclinação ao antissemitismo, alinhada à tecnologia e ao controle social, e essas tiranias aí que a gente tem visto. Tem ou não tem ingredientes para dar ruim, como diz por aí? E não se engane, isso virá para cima de cristãos também, e de todo aquele que não for alinhado com o sistema. Nos tempos que nós estamos, um conselho prático é que você precisa acordar imediatamente para o tamanho do problema e assim começar a se preparar, como a gente já vem fazendo aqui, como se estivéssemos assim como aquelas famílias embarcando em navios para desbravar um novo mundo, certo? No próximo vídeo eu vou falar sobre controle social e sobrevivencialismo. Não perca por nada. No mais, esteja sempre 10 passos à frente e tenha sempre uma AKV com você. Valeu!